Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, para ficar com ele. Comentário ao Evangelho. Aqui nós vemos a constituição do primeiro grupo de discípulos. Então, primeiro momento ali em que os discípulos estavam sendo convidados, Jesus estava passando e chamando eles. Então, nesse momento, 2 elementos chamam a atenção. Primeiro, Jesus chamou os que ele quis. Jesus chamou os que ele quis, para que ficassem com ele. Chamou os que ele quis para que ficassem com ele e depois para que os enviasse. O primeiro fato revela a diferença de Jesus em relação aos demais mestres. Então, essa coisa de chamar os que ele quis mostra algo diferente. Por quê? Porque os mestres faziam de modo diferente. Estes eram escolhidos pelos discípulos. Então, geralmente, um discípulo admirava um mestre, então queria andar com aquele mestre. No caso de Jesus, é ele quem escolhe os discípulos. Logo, o discipulado cristão parte da iniciativa do mestre em relação ao discípulo e não ao contrário. Então, com o nosso mestre Jesus, a iniciativa é dele e ele nos escolheu. Nós podemos não ser os melhores nem os mais indicados, mas ele nos escolhe. O discípulo é um escolhido e chamado. Isso lhe dá especial dignidade. Então, essa coisa da gente ser escolhido, de ser chamado, nos dá uma especial dignidade. Um segundo fato, igualmente, marca a diferença de Jesus, como é original o nosso mestre Jesus. Os mestres da época formavam discípulos que, por sua vez, haveriam de ser mestres. Não ficavam com eles, nem tampouco eram enviados por eles. Então, isso aqui não acontecia, né? Cada discípulo formado seguia o próprio caminho sem subordinar-se ao mestre. Com Jesus é diferente. O discípulo está sempre unido ao mestre. O discípulo não pode ter autonomia em relação ao mestre Jesus, sem que o processo discipulado chegue ao final. Urge estar sempre pronto a aprender com o mestre. Um discípulo é para toda a vida. Uma vez que nós entramos no caminho do discipulado, isso é para toda a vida. Nós não vamos ser mestres e deixar de seguir o Senhor. Por outro lado, cabe ao discípulo realizar as tarefas confiadas pelo mestre, levando adiante a missão dele. Então, nosso mestre nos ensina e nos coloca em atitude missionária. Então, devemos ir adiante. Os discípulos e discípulas de todos os tempos passam por semelhante processo. E só é discípulo verdadeiro quem tem clara consciência de ter sido chamado pelo mestre Jesus. Então, eu tenho consciência de ter sido chamado pelo mestre Jesus para ficar com ele e para ser enviado em missão. Vamos à nossa frase que motiva a nossa oração. Senhor Jesus, faze-me sempre mais ser consciente de ter sido chamado e escolhido por Ti, para ficar contigo e levar adiante a Tua missão. Senhor Jesus, faze-me sempre mais consciente, que no meu coração, Senhor, eu tenha essa certeza, essa convicção, que o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, não por meus méritos, mas o Senhor quis me escolher, para ficar contigo e levar adiante a Tua palavra, ser um missionário nas realidades em que me encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.